Bem-vindo ao Bíblia Espada Forjada, e hoje arredondamos o número para o número 10, a 15ª quinta-feira, graças ao bom Deus. Confissão, uma vitória certa. Essa é a Bíblia de Estudo Max Lucado, editora Thomas Nelson. Você que acompanha o canal, tem acompanhado os estudos. Eu recomendo muito essa Bíblia aqui para o pessoal que tem iniciado a caminhada e muitos que estão na igreja ali, que também não tem o hábito de ler a Bíblia. A gente costuma chamar de crente camelo, né? Só alimenta no domingo. E olhe lá, né? Mas quando tem pastor que nem prepara a mensagem, né? Mas a gente não está aqui para falar disso, não. Vamos à compreensão do livro e do texto e do estudo da semana. Você já se perguntou se Deus poderia perdoar seu pecado? Por que você deve confessar? Leia Salmos 32:5 e Tiago 5:16. 30.000 corredores, 42 quilômetros, 13 poços de água, 2 pés cansados, a maratona olímpica. Uma disputa colossal que desafia os corredores a tentarem seu percurso. A vida cristã é como uma maratona, é uma corrida que dura a vida toda, frequentemente extenuante, para a qual treinamos, suamos e perseveramos. Nós nos condicionamos a nos preparar para a corrida. Achamos-nos correndo entre um número incontável de corredores, com o mesmo objetivo em mente, completar a corrida. Mas nem todos conseguem alcançar a linha de chegada. Alguns corredores permitem que o pecado se acumule sobre eles, reduzindo seu passo, até que acabem caindo no meio-fio. O percurso já é difícil bastante sem ter de carregar uma pesada carga de pecados não confessados. A confissão é uma única maneira de tirá-los das costas. Deus está assistindo a tudo e esperando por você na linha de chegada. Ele quer ver você cruzá-la, livre de ferimentos. Não há pecado que ele não perdoe. Você pode ouvi-lo chamando seu nome. Só dar uma pausa aqui, já que é o dia 10 eu posso fazer uns comentários interessantes. Lembrando o livro Peregrino aí, o livro mais vendido aí depois da Bíblia, tá? O segundo livro vendido mais depois da Bíblia aí no mundo, tá certo? Uma boa leitura, uma boa caminhada aí. Voltando ao texto, se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1, 8, 9. Aplicações. O que impede de confessar pecados? Como a confissão alivia seus fardos? Uma palavra de Max Lucado. Você sabe quando Deus sabe? Você sabe que Ele está olhando? Seu coração diz isso a você? Quanto mais você corre, mais complicado fica a vida. Mas quanto mais cedo você confessa seus pecados, mais leve fica a sua carga. Tá certo? Então, esse é o estudo da Bíblia de Estudo Max Lucado. Eu vou abrir lá na página bonitinha, que é de início. A editora é Thomas Nelson. Ela é a tradução, no caso, a versão NVI. Ótima Bíblia. No caso, a minha aqui ainda não descoloriu porque eu não estou lendo ela, né? Eu só tenho feito estudos com vocês. Inclusive, eu abro ela na quinta-feira, junto com vocês, e leio junto. E aí que eu vou meditar, colocar em prática e editar o vídeo. E aprenda a perdoar e ser perdoado. Como diz, tem pessoas que acreditam que quando você comete erros, Deus não deve perdoar. Às vezes a pessoa está com raiva ou raiz de amargura, mas ao contrário, Deus perdoa, porque Ele sabe que somos falhos. E graças a Deus Ele perdoa, porque nenhum de nós era para herdar a salvação. O que eu quero dizer é que os pecados são perdoados, mas a gente passa pelas consequências. Entende? Samuel passou pelas consequências de suas escolhas, apesar dele ter Deus. Quer ver um que a gente pode falar aí com força e muita gente conhece? Abraão. E quem que era o sobrinho dele? Ló. Você vê, Ló era considerado justo, mas ao tanto que sofreu. E o pecado que as filhas dele cometeu. Então, assim, escolhas estúpidas têm consequências, graças às escolhas estúpidas. Mas a graça de Deus que nos transforma diariamente. Porque se Ele for levar em conta o nosso pecado, a gente está lascado. Não tem salvação de jeito nenhum. Tá certo? Que Deus abençoe a vida de vocês. Graça e paz e até breve.